dia, abençoados do Senhor, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o dia que o Senhor fez, portanto vamos nos alegrar, vamos nos regozijar neste dia, porque Ele vive e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, podemos crer no hoje, porque hoje as misericórdias do Senhor já se renovaram e por causa das suas misericórdias é que nós não fomos consumidos. Louvamos a Deus porque estamos aqui para ouvi-lo, para adorá-lo, para apresentarmos a Ele como um sacrifício vivo todos os dias, dizendo: Senhor, eis-nos aqui. Senhor, aqui estamos nós para te ouvir, para te obedecer, para andar nesta terra segundo a tua direção. É assim que deve ser a nossa oração a cada manhã, agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo a Deus por um novo amanhecer, agradecendo a Deus porque o conhecemos e não de ouvir falar, mas nós conhecemos a Deus e o adoramos em espírito, em verdade. Hoje, os nossos olhos são iluminados e nós podemos compreender qual é a nossa herança em Cristo, qual é a esperança que temos em relação ao nosso chamado, ao nosso chamamento por Jesus. Isto é tremendo. E por causa do conhecimento, nós não somos mais destruídos. Louvamos a Deus por este ministério santo, louvamos a Deus por esta palavra bendita. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive em São Paulo. Fazemos parte da Missão Apostólica da Graça de Deus. Temos um apóstolo e bispo primaz. Caminhamos juntos nesta terra, lutando pela fé evangélica, promovendo esta reforma protestante, ensinando ao povo de Deus quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna, que é Jesus Cristo. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que está sobre tudo e sobre todos. Estamos juntos, apóstolo, bispa Rosana, família apostólica, bispos, pastores, todos os ministros de Deus no Brasil, no mundo, todo o povo da Igreja Cristo Vive, da Missão Apostólica da Graça de Deus. Nós estamos nesta reforma juntos. Cremos que temos um chamado, ensinar o povo de Deus a respeito deste novo pacto, de como é viver por fé, a respeito da simplicidade do Evangelho, a respeito da nova e eterna aliança, a graça de Deus. É por graça que nós estamos aqui e a graça só se vive, só se experimenta através da fé. E a fé é um dom de Deus, que nós recebemos de presente de Deus. Então vamos usar bem este presente, vamos misturar fé àquilo que Deus fala, e vamos crescer muito na graça e no conhecimento do Senhor. Nós estamos desenvolvendo um tema muito precioso. Comecei ontem, quero incentivar você que talvez perdeu o programa de ontem, a ir à nossa página na internet e assistir esse programa, porque ontem nós introduzimos o assunto, falamos aqui sobre vários aspectos deste tema, como Deus fala conosco. Este é o tema desta semana. Como Deus fala conosco? Ele fala. Como Ele fala. Então, estamos abordando esta maneira linda, né, preciosa, santa, eficaz de Deus falar conosco. Antes, eu vou deixar o nosso telefone para contato, o nosso e-mail, para que você possa também dar seu testemunho, pedir material da graça de Deus, vir a um dos nossos cultos, conhecer a Igreja Cristo Vive em São Paulo, se você ainda não conhece, né? Faça bom uso para você crescer ainda mais na graça do Senhor. Ligue para nós em São Paulo, prefixo 11, e o telefone da igreja é o 5561-4405, 5561-4405. Nós temos um e-mail para você se comunicar, se for mais fácil, dê seu testemunho, peça oração se você precisa, igreja@cristovive.com.br. E o nosso site
Vá e assista aos programas que estão lá arquivados. No Multimídia Center, você tem mensagens pregadas nos cultos, estudos bíblicos, uma série de conhecimento para você crescer cada dia. Amém? Então, www.cristovive.com.br. E aí, nós vamos seguindo, falando deste tema, como Deus fala conosco. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E ontem eu deixei aqui, no finalzinho do programa, um versículo para que nós fôssemos já nos acostumando com esta palavra e que a gente também fosse refletindo a respeito desta maneira ou das maneiras que Deus usa para falar conosco. Está escrito no livro de Jó, no capítulo 14, assim. Isto é muito importante. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Nós temos percebido isto exatamente em nossos dias. Deus falando, Deus falando, Deus falando de mais de um modo, de diversos modos. E o homem nem aí para o que Deus está falando. Muitos homens não estão sequer percebendo como Deus fala. Muitos nem sabem que Deus fala, mas Deus fala. E como Deus fala. Amados, como Deus é claro, como Deus é claríssimo quando Ele fala conosco. Voltando a lembrar o que eu disse ontem, Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, diz a Bíblia. Então, quando Deus fala, não pode se gerar confusão. Mesmo quando Deus repreende, mesmo quando Deus exorta, mesmo quando Deus corrige, isto tem que gerar paz no nosso coração. Você está compreendendo? Confusão é do diabo. Diabo significa confusão. Diabolos, confusão. Ele é o da confusão. Então, quando Deus fala, não tem confusão. Quando é o homem que fala, o diabo falando pelo homem, aí tem confusão e toda espécie de coisa ruim. Nós não queremos confusão. Até porque muitas histórias nós conhecemos de cristãos, de crentes em Jesus, que no passado ouviram uma voz, pensaram ser a voz de Deus, pautaram as suas atitudes, decisões, a sua vida sobre aquela voz, aquela direção que não era de Deus, e se arrebentaram, se machucaram muito, se feriram, se frustraram. Pessoas têm sequelas gravíssimas na vida por conta de acreditar que era Deus falando, mas não era Deus falando. Então, o Senhor não quer este tipo de situação, o Senhor não quer confusão, o Senhor não quer que a gente tenha esta cegueira espiritual a ponto de não discernir quando é Deus que nos fala. Então, quanto mais você cresce na graça e no conhecimento, mais você discerne a voz de Deus das outras vozes. O apóstolo Paulo diz assim, no mundo há muitas vozes, todas elas com sentido, todas elas têm um significado próprio. Nós precisamos discernir, isso é voz do mundo. Esta é a voz de Deus. Temos que ter isto muito claro. Isto é o mundo falando, isto é o homem falando, isto é a carne do homem falando, isto é a lógica falando, isto é a filosofia deste mundo falando, isto é uma doutrina do mundo falando, isto é um ensino de demônio falando. Esta é a voz de Deus. Nós temos que discernir. É muito triste, amados, quando eu ouço uma pessoa de Deus, um filho de Deus, um servo de Deus, em confusão, que às vezes chega ao nosso ministério tão confuso, tão perturbado, e a gente diz, uau, o que está acontecendo? A pessoa diz, não, eu tenho um negócio para fazer, eu tenho uma decisão para tomar, eu tenho uma questão de família para resolver, eu tenho algo para assumir, mas eu não sei se é de Deus ou se é do diabo. Eu fico, com respeito, amados, eu fico perplexa quando um servo de Deus, ele não discerne se algo que vem à sua vida é de Deus ou do diabo. Ele não está falando,
olha, eu não tenho certeza, né, se isto é para agora, se isto é um mover de Deus para este momento da minha vida, ou se Deus está me sinalizando. Não, não são questões em Deus, são questões opostas. Eu não sei se esse negócio, essa situação, se esse casamento é de Deus ou do diabo. Como pode? A pessoa está numa confusão tão grande que ela está optando por arbitrar se aquilo vem de Deus ou se aquilo vem do diabo. E ela não sabe. Então nós vivemos, amados, um período de muita confusão espiritual, de muita nebulosa espiritual. As pessoas estão confundindo as vozes. As pessoas estão achando que é Deus, não é Deus. As pessoas estão achando que é o diabo. E muitas vezes não é o diabo. Então, nós precisamos, com clareza, aprender como Deus fala, para nós discernirmos, para nós termos a nossa vida, sabe, em paz, a nossa vida em segurança, as nossas decisões pautadas pela direção que Deus nos dá, né, em cima da palavra de Deus. Então, disse Jó, não é? Em 33:14. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Deus está falando tanto, amados, e o homem não está prestando atenção, não atenta, não está dando a mínima. Ele vai se machucar, esse homem, que não atenta para o que Deus está falando. Diz o versículo 15: em sonho ou em visão de noite, olha como Deus pode falar. Em sonho ou em visão, são coisas diferentes, tá? Sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então, lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Então, nós estamos já entendendo aqui que há maneiras, modos de Deus falar. Sonhos, visões noturnas. Quando nós dormimos, a palavra de Deus diz que Ele pode nos selar a instrução no coração. Deus pode nos dar uma direção através de um sonho. Deus pode nos dar uma instrução, algo que nós precisamos para tomar uma decisão através de uma visão. Uma visão de Deus. Agora, quando este sonho é Deus falando, porque não é todo sonho que é de Deus. Sonhos são escapes da nossa alma, do nosso emocional. 99,9% dos nossos sonhos não tem nada a ver com Deus falando. Isso nós precisamos ter claro. Porque senão nós vamos entrar aí, né, num terreno onde alguns cristãos já entraram, que assim, qualquer coisa que sonha é Deus. E não é. Comeu demais antes de dormir, né? Dormiu numa posição que não deveria, ou está atravessando um momento de muita pressão. E aí o sonho é um escape da alma. Tem desejos fortes, mas não supridos. Então o sonho é um escape, né, para ter alívio. Olha, tem muitas explicações para os sonhos que nós temos. Mas isto também não pode ser descartado. De Deus, eventualmente, usar o sonho ou uma visão que nós tenhamos dormindo, né, ou na cama, quando estamos para dormir, ou quando acordamos. Nós não podemos também descartar isso. Deus pode nos falar através de sonhos, através de visões. O que nós temos que tomar cuidado é para que isso não vire a regra. Deus só me fala por sonhos. Não existe isso, não é? Quantas pessoas acabam entrando por um caminho de misticismo maligno, um caminho de até idolatria, desta questão dos sonhos e das visões. Se for de outro jeito, eu não entendo. Então, Deus tem que falar comigo. Por que não entende? É só você crescer na graça e no conhecimento. É só você se abrir para as muitas formas claras de Deus falar. Deus não fala sempre de um modo. Nós acabamos de ler aqui, né, que Deus fala de um modo, Deus fala de dois modos, né?
Deus fala de diversas maneiras. Então, nós vamos nos abrir para as diversas maneiras que Deus fala. Mas todas elas são maneiras claras, maneiras santas, né? E isto compete a Deus. O Senhor, na sua soberania, é que escolhe a forma que Ele vai nos falar. E às vezes Ele fala de um modo, às vezes Ele fala de outro modo, às vezes Ele fala por sonhos, às vezes Ele fala por visões. Nós vamos ver os outros modos que Deus fala. Não é? Então, diz aqui no versículo 16, então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução. Quando Deus nos fala, ainda que seja por sonhos e visões, Ele fala. Então é para abrir os nossos ouvidos, para nós entendermos que é Deus nos falando de uma forma, de um modo. E para quê? Ele quer nos dar instruções. Olha, diz aqui, eles abre os ouvidos e lhe sela a sua instrução. Então, Deus não fala por falar. Deus fala com um propósito. Deus fala a cada filho com um objetivo. É muito triste quando nós ouvimos, né, pessoas cristãs dizendo: ai, eu tive um sonho, Deus me mostrou, era uma montanha, e lá embaixo tinha um vale, e tinha ratos, e tinha camundongos, e eu vi uma ave voando, e eu quero saber o que isso significa. Ah, eu costumo dizer, tá de brincadeira, não é? O Deus que dá sonhos e visões, Ele sela a instrução, Ele é claríssimo, você entende tudo. Esses sonhos mirabolantes que tem sinais, que tem bichos, que tem água, que tem rio, que tem montanha, que tem cobra, que tem uma voz que aparece, que tem um arco-íris, que tem... Amados, e que não faz sentido nenhum, isso é escape da alma. Isso não tem nada a ver com Deus falando. Deus, quando fala, fala do modo que Ele quiser, mas de uma forma clara, que nós entendemos que Deus está se comunicando conosco e nos dando uma instrução. Ele está falando de algo específico, não algo etéreo. Ai, eu preciso te contar um sonho. Às vezes as pessoas têm esta mania, não é? Eu preciso te contar um sonho. Olha, eu sonhei com você, que você estava com uma roupa assim, branca, e que você subia para não sei aonde, depois você descia, depois você caía, depois você estava chorando, depois não sei o quê. Eu não sei o que significa. Olha, nem eu. Isso tem que ter uma instrução de Deus, isso tem que ter uma coerência. Deus não é incoerente, Deus não é perturbado, Deus não é maluco, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Então, se alguém tem um sonho, se alguém tem uma visão e julga esta visão ser de Deus, este sonho ser de Deus, ore para entender. Ore para Deus revelar o que significa, porque Deus não é doido. Deus não vai dar sonhos que Ele quer nos dar instrução e a gente não entende. Como é que Ele me dá uma instrução que eu não entendo? Pense comigo. As pessoas estão vivendo hoje um cristianismo muito estranho, muito esquisito. Deus falou comigo, Deus me deu uma visão. Ok, o que Deus falou para você? Ah, eu não entendi. Então não foi Deus, não. Deus, quando fala, a gente entende. Ponto. Não, Deus deu uma visão do que eu devo fazer. Então tá, o que você deve fazer? Ah, eu não sei, não está claro para mim. Então isso não é visão de Deus, isso não é sonho de Deus, isso é da carne, isso é lógica, isso é escape. Isto não torne um sonho ou uma visão que você teve, que não é de Deus, que é um escape da sua alma, não torne isso algo, né, para você pautar a sua vida. Não traga alguma coisa do dia a dia, alguma coisa da natureza humana, né? Do próprio ser humano, de um escape da alma, para uma direção de Deus. Você não pode ter uma instrução da sua própria carne. Você não pode ter uma instrução que você julgue ser de Deus. Porque se você pautar a sua vida numa instrução que você pensa que é de Deus, mas não tem nada com Deus, é a sua carne, é um escape da alma, é alguém que falou... Então, você vai cair, você vai se esboroar, você vai ter consequências sérias se pautar a sua vida sobre instruções que não procedem de Deus. Então, ouça. Quando Deus fala, e Ele está falando com você neste dia,
está falando através dos meus lábios, do ensino da palavra que nós estamos aqui lendo, quando Deus fala, ele fala claro, ele está lhe ensinando, ele está colocando coisas no lugar. Para você não ser, sabe, esse tipo de cristão que existe hoje, que corre para cá. Ai, ali tem uma pessoa que fala em nome de Deus. Ali tem um profeta, ali tem uma profetisa. Não, será que é para eu vender o carro? Eu vou ligar para eu saber. Olha, ô profeta de Deus, eu vendo ou não vendo meu carro? Ué, eu compro, é igual acionista, eu compro ação ou vendo ação? Ó, liga para a Bolsa de Valores, não liga para o profeta. As pessoas estão brincando com isso, estão fazendo dos profetas, de homens de Deus, de mulheres de Deus, estão fazendo o quê? Jogos de sorte e azar. Ah, mas no passado, quando eu não era crente, eu consultava a mãe de santo, o pai de santo, os búzios, as cartas, para tomar minhas decisões. Pois é. E você vai deixar que o inferno de antes se coloque na sua vida hoje, que você é um salvo? Não faça isso. Porque há situações que os crentes pensam ser de Deus que são malignas, igualmente como a mãe de santo, o pai de santo lá, que fazia as predições, o mapa astral e as cartas, os tarôs. Não tem Deus nisso. Agora, só porque chama profeta, porque é dentro da obra de Deus, tem Deus nisso? Olha, muitas vezes não tem Deus nisso, não. Então, quando Deus fala claro. E a gente tem que aprender a não fazer. Olha, amados, eu vou falar alguma coisa muito séria agora, muito forte. Como os nossos irmãos católicos, que muitos crentes criticam tanto. Ah, eles são idólatras. Eles vão a Maria para ir ao Pai, para depois ir para o Filho, ir para o Filho, para ir para o Pai. Eles vão ao Santo, mas o Santo é o intermediário. Tem muito crente que vai ao profeta para saber que Deus, para ele ir para Deus e perguntar. Está errado. Nós temos acesso direto ao trono da graça do Pai, por um novo e vivo caminho. Nós temos que ir a Deus. Se Deus quiser usar os seus profetas, ele tem propósitos e desígnios para isso. E pode fazer isso e faz isso. Mas, via de regra, nós não podemos ir ao profeta para perguntar coisas básicas do dia a dia, para pautarmos a nossa vida nessa instrução do profeta. Então, isso é muito sério. Porque senão o profeta vira o santinho dos crentes. Vira a idolatria dos crentes. E isto não é um problema gerado muitas vezes pelo próprio crente em Jesus. É gerado pelo próprio profeta. Porque ele muitas vezes se acha o porta-voz de Deus e só ele tem a direção. Deus só fala por ele e acaba se posicionando como um canal permanente, contínuo de predições. Isso é muito perigoso. Isso é muito grave. Profetas existem? Sim, nós vamos estudar sobre isso nestes dias. Porém, Deus não fala somente através dos seus profetas. Deus fala de um modo, de dois modos, nós estamos vendo aqui. E quando o homem não atenta para a maneira, os modos que Deus vem falando, então Deus pode usar outras coisas. Sonhos, visões, sim, profetas, pode usar. Mas isto não pode ser uma regra. Comigo, Deus só fala assim, para com isso. Porque você limita Deus na sua vida e você vai ter um perigo, um risco muito grande de depender sempre daquela maneira de Deus falar. E isto é perigoso e vai gerar muito equívoco na sua vida. Então, vamos nos abrir para ouvir a voz de Deus da maneira que Ele quiser nos falar. Porque quando a gente estiver atento à voz de Deus, Ele vai falar do modo que Ele quiser e nós vamos entender. Se você ficar ali titubeando, não, Senhor, olha, isso é muito sério, é uma decisão séria, uma instrução séria para a minha vida. Senhor, confirma isso. Ele vai confirmar de uma maneira completamente diferente da primeira e você vai dizer, uau, testificando no meu coração, estou em paz e vou tomar esta decisão. Isto é Deus. Deus é assim, claro, puro, santo, sabe? Uma coisa simples, uma coisa nítida e que gera paz no coração. Diz ainda, vou continuar aqui, o versículo, vamos do 16. Então lhes abre
os ouvidos e lhe cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Então, amados, nós estamos vendo aqui um para que Deus fala. Deus fala de diversas maneiras para dar instrução. E para que esta instrução? Para apartar o homem do seu desígnio, do desígnio do homem. Para apartar o homem daquilo que o homem quer fazer humanamente, pela carne, pela lógica, e livrá-lo da soberba. Então, ouça. Deus fala com cada um dos seus filhos, do jeito que Ele quiser. E Ele fala de um modo, de dois modos. Se precisar, Deus dá um sonho, Deus dá uma visão, Deus usa alguém, não importa. Mas Deus tem um objetivo. Ele quer que você ouça a instrução, a direção de Deus. Para quê? Para apartar você, diz aqui, dos seus próprios desígnios. Muitas vezes, você e eu, nós queremos fazer uma coisa porque nós queremos. A gente encasquetou com aquilo. E Deus diz, vocês vão se machucar, não façam. E Deus quer nos livrar, diz aqui, olha, nos apartar do nosso desígnio e nos livrar da soberba. Eu sei o que eu estou fazendo, Deus não sabe não. Ouve a minha instrução. Então vamos abrir bem os nossos ouvidos nestes dias e daqui para frente, nós seremos livres de muitas ciladas do inimigo e de nós mesmos. Amém? Tenham um bom dia, até amanhã e fiquem com a graça e a paz de Jesus Cristo.